Soberano Deus e eterno Pai, Tu és fiel, santo e maravilhoso. Nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos e te agradecemos mais uma vez. Podemos aqui, Senhor, te exaltando o Teu santo nome, meu Pai. Eu creio, Senhor, que nessa manhã, meu Pai, o Senhor está recebendo a nossa adoração, a nossa gratidão, meu Deus, ó meu Pai, e em cima de toda essa, Senhor, adoração, o Senhor tem a liberdade no nosso meio para operar, para agir, para transformar, para libertar, curar, restaurar, meu Deus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Repita comigo assim: eu creio. Eu creio. No meu milagre. No meu milagre. Eu estou aqui. Estou aqui. Como adorador. Como adorador. Para servir ao meu Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículo 28. Daniel 3, versículo 28. Graças a irmã Jaqueline, na hora que acabar o culto, me procure, tá? Tem uma palavra de Deus para vocês em cima dos seus filhos. Em nome de Jesus. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Pai, está aberta a tua palavra, me dá, Senhor, a unção, a revelação, o entendimento para falar aquilo que o Senhor quer e queira, meu Pai, e que venha enriquecer, Senhor, as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Sentar. Glória a Deus. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Aqui a gente pega um rei que ele era totalmente idólatra. Ele construiu, uma estátua para que todos viessem adorar. Aí eu entro na nossa responsabilidade, na minha e na sua responsabilidade, de que nós, como filhos de Deus, diante da sociedade, que nós vivemos, nós nunca devemos pensar que só porque nós somos filhos de Deus, estamos na casa de Deus, que a gente não tem responsabilidade. Nós temos responsabilidade porque nós representamos a um Deus único, a um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, a um Deus que pode reverter todo o quadro de todas as situações, sejam elas grandes ou pequenas. Essa é a nossa fé e é o Deus que nós representamos aqui nessa terra. O meu dever, o seu dever é até a última acreditar em milagre. Se Deus vai fazer, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não vai fazer, para nós, independente disso, em nome de Jesus. Às vezes o cristão pensa assim, já viveu bastante, fez bastante coisa assim, ele nunca pode morrer. Uai, já pensou assim, ninguém morrer? Tem que desocupar de vez em quando a terra para poder chegar outra remessa aí. O que a gente precisa entender é de que Deus é Deus do mesmo jeito. Amém, Deus. O que necessitamos é estarmos firmes na palavra de Deus para cumprir a palavra dele, ser adorador independente da circunstância, da adoração. Nós temos a consciência: se eu sou de Deus, eu vou morar com Ele na eternidade. Se eu não sou de Deus, é as trevas que está me esperando. E nós estamos aqui aprendendo as coisas para morarmos com Deus na eternidade. Então,
a palavra de Deus hoje está me ensinando de que eu preciso aprender a ser servo. Servo é para servir ao seu Senhor. Não é? Eu chego aqui na igreja, por exemplo, eu estou aqui para o quê? Servir ao meu Deus e não para ser servido. E você pode ver que o ser humano, ele inverte as coisas com muita facilidade, com muita rapidez. Ele chega aqui e só fica o quê? Preocupado em milagre. Se ele está só preocupado em milagre, ele está preocupado o quê? Em ser servido. Não é? E servo, ele tem que vir para o quê? Para servir, para adorar, não é? Para exaltar. Então, nós precisamos estarmos bem ligados nas coisas de Deus, porque está escrito em Romanos 1, versículo 25, 25, que vão mudar a verdade de Deus em mentira. Para adorar mais o que? A criatura do que o Criador. Então, coisas simples, de repente você inverte a coisa e pensa que está tudo certo e não está tudo errado. Servo é servo. Bom, aqui no primeiro momento, Nabucodonosor, ele queria o quê? Matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o intuito dele é o quê? Era matar aqueles homens. Por quê? Porque eles não queriam render ao Deus a estátua de Nabucodonosor. Então eles simplesmente falaram assim: olha, eu não vou me dobrar a essa estátua, né? Eu tenho um Deus, eu não vou ser infiel ao meu Deus, eu não vou negar o meu Deus. Isso é o que? Servo. Independente das ofertas, das dificuldades, eu não vou abrir mão de servir a Deus. Como que nós podemos hoje trair Deus? Me entregando ao pecado, endurecendo o meu coração, né? É simples assim. Se eu abrir o meu coração para Deus, eu vou ser o quê? Doutrinado por Ele. Mas o homem, ele esperneja de tudo quanto é lado. É só colocar uma regrazinha bem pequenininha que você vai ver quem é quem. Não é? E aqui, nosso pensamento e a nossa prática precisa ser realmente do jeito, da atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram ao Deus de Nabucodonosor. Eles não se renderam. E olha bem a pressão que aqueles homens estavam enfrentando. Eram 3 homens contra todo mundo. Que pressão era essa? Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Nós temos muitas pessoas que são cristãs. Hoje nós temos liberdade de cultuar a Deus. Não enfrentamos praticamente pressão nenhuma de vir aqui para a casa de Deus. E aqueles homens estavam ali em um ponto totalmente desfavorável à fé deles. Eles contra todo mundo. Não é? Se você hoje olhar a política, está mais ou menos assim, não é? Entre o bem e o mal. Um querendo fechar a igreja, o outro lutando pelo povo de Deus. Então é necessário a gente vestir a camisa de Deus, ser fiel a Deus em todo o tempo, não se render a outros deuses, não se render às ofertas do mundo. Mesmo no momento que a gente possa estar vivendo difícil, nós devemos manter fiel. Não justifica dias difíceis eu abandonar a igreja. Não justifica eu ter problemas e abandonar a fé. Não justifica eu ter problemas e começar a murmurar. Não justifica eu ter problemas e começar a fazer pirraça. O pirracento, ele não entende de que ele está mostrando no mundo espiritual de que ele não está firme em Deus. O murmurador, ele está declarando no mundo espiritual de que ele realmente ainda não acredita no poder de Deus. Porque quem não acredita, ele murmura. Quem não acredita, ele faz pirraça, ele fica cheio de mimimi. Verdade. Mas quem acredita de verdade, ele põe para ver.
ele não tenta justificar com a sua boca, porque ele sabe que Deus é que te justifica. Ele não se levanta contra ninguém, porque ele sabe que Deus vai honrar ele. Ele não precisa brigar com ninguém. O que ele precisa ser é o que? Fiel. Fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entenderam claramente a mensagem de Deus. A pressão era total. Eles podiam pôr na cabeça assim: o meu Deus vai me tirar da fornalha. Eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados com fornalha. Eles não estavam preocupados em morrer queimado. Eles estavam preocupados em serem pegos fiéis a Deus. O tempo inteiro, fiel a Deus. Eles não estavam preocupados com o dia de amanhã, com o que ia acontecer. Muitas pessoas hoje estão preocupadas de quem vai morrer. Ah, isso pode estar tão longe ainda, você está preocupado com isso agora, sofrendo com isso para quê? Não é? Hoje nós precisamos preocupar em ser fiel a Deus, em salvação, em abrir o nosso coração, em aproximar do Senhor, em conhecer o Espírito Santo e não se expor ao pecado. E essa fé deles, que me chama a atenção, de que eles fizeram um rei idólatra, confessar com a sua boca: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina um idólatra, daqueles caprichados, chegar e falar assim: bendito seja o seu Deus. É isso que Deus quer que aconteça conosco também, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda isso. No momento nosso de crise, eu exercendo a fé, o ímpio vai ver. No momento de crise de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor, ele viu o poder de Deus, ele viu o anjo de Deus. As pessoas precisam ver Deus, o nosso Deus que nós servimos em nossa vida, em nossa atitude, em nosso comportamento, em nosso raciocínio, em nossos pontos de vistas. E é para isso que estamos aqui, para sermos doutrinados pela palavra e não por mim. Às vezes as pessoas me chamam de duro, de radical, de fanático, de um tanto de coisa, mas eu quero que me prove se eu estou errado. Se eu estiver errado, eu vou mudar. Mas a palavra de Deus me direciona para isso, me ensinando que a porta, ela é de verdade estreita. Não sou eu que sou radical, é a palavra que é muito firme. E não tem margem, não tem como, na hora que Jesus for buscar a sua igreja, alguém ele ter dúvida. Aquele é meu ou não é? Será que aquele ali é meu? Será que aquele ali não é? Não vai ter dúvida, não tem dúvida, irmão. Por quê? Porque ele se identifica claramente quem é de Deus. Hoje, se Jesus vier hoje, ele sabe, ele identifica, sem nem raciocinar, nem pensar nada. Aquele é meu, aquele não é meu. Assim funciona. Assumir essa responsabilidade, ela é fundamental. Se eu não assumir essa responsabilidade, as bênçãos que Deus tem para mim, ela nunca vai se materializar. Se eu não assumir essa responsabilidade, eu vou ceder à pressão. Existia uma pressão muito forte em cima de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham tudo para parar ali, para deixar o medo entrar, para deixar a dúvida entrar em seus corações. Eles tinham tudo para parar. Quantas bênçãos, irmãos, nós estávamos caminhando rumo a ela e nós falamos para Deus assim: olha, para aí, porque eu não vou mais seguir, eu não estou aguentando a pressão. A Bíblia me ensina que Deus não vai permitir que nada aconteça sobre a minha vida que eu não venha poder suportar. Quando a pessoa fala assim: eu não estou aguentando mais, mentira. Aguenta sim. Quem é servo, aguenta sim. Servo, ele aguenta o tranco. Ele não arreda o pé. Ele não esmurece. Ele não murmura. Ele não enfraquece. Ele luta. Ele guerreia.
E é isso que Deus quer fazer com o povo dele. Fazer de mim e de você pessoas realmente impressionantes. Eita glória. Eu quero olhar para vocês e falar assim: vocês são impressionantes. Vocês são impressionantes. Vocês são firmes. Vocês são maravilhosos. Eita glória. Para isso estamos aqui, para sermos reconhecidos desse jeito, e não como fracotes, pessoas desesperadas, pessoas inconstantes. Isso está amarrado em nome de Jesus. Nós somos cheios do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderia tirar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Poderia. Qual o problema disso para Deus? Ele fez o mais difícil. Ele deixou eles ir lá para dentro, aumentaram ainda mais 7 vezes o calor ali daquele lugar e tirou eles para lá de dentro. Eles poderiam, era mais fácil tirar antes. Mas tem coisas na vida da gente que tem que acontecer. É verdade. Deus permite isso para ver até onde eu vou, para ver até onde você vai, para ver até onde nós temos de verdade em Deus, até onde nós queremos de verdade sermos fiéis, ou se vamos abrir mão. No meio, caminhando para a vitória, você pega e afrouxa. Eu tenho visto muitas pessoas afrouxando no meio pertinho, já cheirando a vitória. Aí começa a mudar o posicionamento, o comportamento, e começa a ficar aquela pessoa chata, reclamona. Reclamona? Reclamando? Já lidou com esse tipo de pessoa? Né? Eu estou vigiando, porque velho costuma ficar tudo assim. Você conversa com o velho, eu não acho que eu estou velho. Reclama de tudo, senhor. É dor para tudo quanto é lado. Olha, Helena, você está assim? Está aí. Dor para tudo quanto é lado. Ai, Jesus. Está todo mundo nos observando. Uns olham para nós e falam assim: daqui a pouco ele vai murmurar. Daqui a pouco ele vai voltar para o pecado. Não vai aguentar. Ele nasceu prostituto, vai morrer prostituto. Tem muitas pessoas pensando isso, falando isso da gente. Ih, lá é fogo de palha. Daqui a pouco apaga. Espera só. Já pensaram e falaram muito isso de mim. E chegou até nos meus ouvidos. Isso me encheu de força. Glória a Deus. Amém. Isso me encheu de vontade de vencer. Porque eu entendi que não eram só aquelas pessoas que estavam falando e pensando isso de mim. Eram ministrações do diabo, torcendo para que desse vaso aqui não saísse nada de bom. É verdade. Muitas pessoas, no mundo espiritual, tudo está trabalhando para fazer você parar no meio do caminho. Isso precisa ser ou ser transformado para nos encher de força, de unção de Deus, de bater estaca. Eu não vou parar, eu não vou ceder à pressão, eu não vou desanimar, eu não vou me entregar, em nome de Jesus. Amém. Pode dizer isso? Diz amém. Amém. Um atleticano fanático, conversando comigo, choramingando, né? Porque o Galo perdeu o Flamengo. Ele chegou choramingando e falou assim: mas também escreveram na rua lá, bem-vindo ao inferno. Mas também armaram tudo. E os caras chegaram lá dentro e negaram fogo. Se fosse o senhor, o que o senhor fazia? Ah, você vê, lá em minha maldade. Eu disse: eu como servo de Deus, meu filho, ia usar isso para poder fazer o meu time crescer.
Palavra negativa não diminui servo de Deus. Notícia ruim não diminui servo de Deus. Não para servo de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham tudo para parar. Tudo contra eles. Eu quero te dizer uma coisa, eles não pararam. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está querendo parar? Você pode ser jogado lá na fornalha e pode esturricar. Pode. Sabe por quê? Porque Deus envia anjo só para servo. Deus não envia anjo para qualquer um. Anjo, nós não ordenamos eles. Eles estão a serviço de Deus. Deus só envia anjo para poder livrar servo. Deus me chamou e te chamou aqui para sair pensando e raciocinando. Eu sou servo do Altíssimo. Amém. Pode responder, se falar isso comigo? Eu sou servo do Altíssimo. Eu não vou sair daqui fugindo de responsabilidade de ser servo de Deus. Mas não vou mesmo. A Lucimara chegou domingo passado aqui e falou assim: pastor, o que é isso aí? Essa igreja aqui está igual, o que é mesmo? Falou clara de ovo. Por que será, igreja? Eu imaginei já clara. Por que será que ela falou isso? Aí a gente vai raciocinando. Quanto mais bate, mais cresce. quanto mais bate, mais cresce. E é verdade. O servo de Deus é assim. O inimigo, quanto mais ele arma, mais nós somos cheios do Espírito. Aleluia. Chega um ponto, sabe o que acontece? Ele quer fugir da gente, porque se ele continuar insistindo, nós vamos ser mais cheios do Espírito ainda. Amém, Jesus. Você tem essa fé que eu estou pregando aqui? Amém. Então, tenda a mão e fala amém. Amém. É isso aí. Essa postura vai fazer as nossas vitórias materializarem. A gente está rumo às bênçãos e às vitórias de Deus para nós. A primeira delas é a salvação, né? E depois vem a materialização daquelas bênçãos que Deus quer que a gente tenha, né? Pelos motivos dele. Se ele achar que você precisa ter alguma coisa, ele vai te dar, desde que você não perca a salvação. Amém. Ele vai materializar suas bênçãos, as vitórias em seu favor. Né? O que a gente não pode é ser a pedra de tropeço para a nossa própria vitória. Presta atenção, pastor, aqui, eu estou escutando conversa. Você não pode ser pedra de tropeço das suas próprias bênçãos. Né? Então olha o quão importante é a nossa postura aqui hoje. Você saiu da sua casa, veio escutar uma palavra vinda do céu para nós, né? E que você vai entender facilmente. Se eu começar a reclamar, murmurar, eu falo com Deus e para de me abençoar, para de operar, para de me direcionar às vitórias. É a mesma coisa de fazer isso. Você está recebendo uma palavra revelada para o Espírito de Deus, o que? Abrir os nossos olhos, arrancar o tampão dos nossos ouvidos e a gente parar de ser adversário nosso mesmo. Se você continuar na miséria da murmuração, da reclamação, das armações satânicas, o que isso vai te gerar? Inferno. Mas se você parar de ser arrogante, prepotente, você vai ser humilde e vai o quê? Ser como um imã. O imã, ele atrai o quê? O ferro, né? A gente, quando está na presença de Deus, a gente atrai o quê? As bênçãos de Deus. Deuteronômio 28, versículo 2 fala que a bênção, ela corre atrás de mim. E se você bobear um pouquinho, você vê as pessoas correndo atrás de bênção. Sim ou não? Como que você está hoje? Sentindo perseguido, problemas familiares, sentimentais, problemas com os filhos, está enfermo? Como é que você está hoje? Não é? Porque problema para cristão
serve para acontecer milagre. Agora, problema para hipócrita serve para poder declarar quem ele é. O que é isso, pastor? Você está falando meio esquisito aí. O problema para hipócrita serve para poder mostrar quem ele é de verdade. Por quê? Porque quando vem um problema, ele vai murmurar. Então ele tem o título de cristão, mas não é cristão, né? A hora que vem o problema, o que acontece? O cristão, ele cresce, né? Agora o hipócrita, ele diminui e murmura. Ele quer fazer chantagem, ele quer fazer pirraça, né? Ele quer mudar de igreja, ele quer fazer um monte de coisa. É verdade. Né? Mas a pessoa, quando ela abre o coração de verdade, ela vai crescer diante da situação. Porque Deus, ele permite o problema aparecer para nós, para a gente crescer. Né? Tem problemas que são necessários acontecer para a gente. Quantas pessoas às vezes estão numa murrinha para orar, aí Deus vai permitir um probleminha e ela começa a orar mais forte, né? Aí ela vai estar mostrando: eu sou servo, não é? Aí quando o hipócrita, ele vem um probleminha, ele começa a murmurar, e no final ele fala assim: mas eu sou teu filho. Ah, que filho que eu sou? Nem primo é. Parecido. Tem gente que chega para mim e fala: ô irmão, você nem é meu primo. Vocês louvaram o hino aqui hoje, que eu estava muito tempo e eu ouvi. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Amém. Glórias, glórias, aleluia. Para que estamos na casa de Deus? Para crescer. Para crescer. Para nos transformarmos. A palavra de Deus me fala que eu sou imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos tudo ao nosso favor. Sou a menina dos olhos de Deus. Você já viu o quão sensível é alguma coisa quando vem para tocar em nossos olhos? A rapidez dele fechar é muito maior. Verdade. Deus não quer que sejamos tocados por nada, por ninguém. Deus fala sobre o nosso coração, que se a gente quiser e abrir a nossa vida para Deus, Ele troca o nosso coração. Ele troca, Ele nos ensina com maior paciência. Você pode ter errado o tanto que for, você pode ter sido hipócrita o tanto que tenha sido, mas se abrir o coração agora, Ele muda a tua vida, a nossa vida. Amém. Sabe por quê? Deus nos ama de uma maneira igual. Quando eu olho a igreja assim, né, uns estão mais firmes do que os outros, e aí Deus vem e fala: eu amo todos. Amém. Isso basta para quem quer alguma coisa com Deus. Essa palavra: Deus me ama. Puxa vida, hein? Eu desse jeito, desse estado lastimável, ainda Deus vem e fala que me ama. Estou te falando.
Deus te ama. Mesmo errando tanto, Deus te ama. Deus tem esperança em você. Deus te trouxe aqui para te levantar e não para te jogar na sarjeta. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Daniel 3:28 diz assim: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Seguindo diz assim: enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Olha só. Anjo, ele não vem para quem não é servo. E ele livrou os seus servos. Servo é aquele que quer servir. Você que está aí na embalagem para ser pastor, que já é missionário, que já é obreiro, que já é membro, toma cuidado. Porque às vezes a gente chega em algum cargo e pensa que é melhor que os outros e acha que todo mundo tem que me servir. Tem pastor que pensa assim. É verdade. Não faço mais nada, eu só delego. Cuidado. Não esqueça que estamos aqui para servir. Sermos servos. Às vezes chegamos na igreja e pensamos que Deus tem que me servir. Deus não é nosso funcionário. Verdade. Nós viemos aqui para servir a Deus. Né? Anjo e livramento só vem para quem é servo. E quem serve a Deus. Você precisa deixar entrar isso na sua cachola. Eu tenho que servir a Deus, custe o que custar. Senão estou fora. Se a gente quer a manifestação gloriosa do Espírito Santo, pastor, missionário, obreiro, ovelha, todos têm que estar prontos para servir. Igreja que pastor pensa que tem que ser servido, Deus está fora. Missionário que pensa que tem que ser servido e que é melhor do que o outro, o Espírito Santo está fora. Verdade. Membro que pensa que só porque talvez o seu dízimo seja maior, ele precisa ser servido, está errado. O pastor não está na igreja para puxar saco de ninguém. Ele está na igreja para servir a Deus. É verdade. Estão invertendo as coisas. Me tratam pelo que eu tenho. Erradíssimo. Graças a Deus eu não sei o dízimo de ninguém. E nem deixo ninguém falar nada. Porque eu quero o quê? Cumprir aquilo que é a palavra de Deus. Eu sou homem. Glória a Deus. Querendo ou não, você vai querer puxar saco de alguém, irmão. É verdade. Você não tem que puxar saco de ninguém. Você imagina eu subir aqui no altar com o rabo preso. Não posso falar isso porque o fulano vai achar ruim. Não posso fazer isso porque o fulano vai sair da igreja. Olha, ovelha, Jesus, no momento de já falei isso aqui várias vezes, ele não tem medo de perder a ovelha. Ovelha, ela sabe a voz do seu pastor e quer ouvir, e quer obedecer. É. O pastor terreno, ele é pastor carnudo e materialista.
Mas o pastor espiritual, ele cuida de ovelha do jeito que Deus quer que cuida. Glória a Deus. E assim tem que ser feito na nossa vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus enviou o anjo porque eles confiaram em Deus. 3:28. Nabucodonosor falou dizendo: bendito seja o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Eu não quero nem saber o tamanho do problema que você está vivendo. Eu quero fazer uma pergunta: você confia que Deus vai resolver? Amém. Você confia? O dom no mundo espiritual, quando nós falamos eu confio em Deus, não é a altura da minha voz, é a altura da minha fé. Deus sabe, a gente toca em Deus quando alguém nessa terra clama a Ele de verdade. Você vê que o pessoal de Deus, quando ele foi escravizado no Egito, eles pararam de orar. Eles distanciaram de Deus. Eles se afastaram totalmente de Deus. O troço ficou tão feio que mesmo em cima daquela fraqueza toda, de tamanha desobediência, sabe o que aconteceu? Uma oração mudou tudo. Um clamor. Deus ouviu. Deus chegou para Moisés, falou: meu povo me clama, e eu vou te enviar lá. Um homem para enfrentar rei, para enfrentar uma nação egípcia. Deus não precisa de multidão para resolver o teu problema. Deus precisa de que venha sair de dentro de nós um clamor verdadeiro para mudar tudo. E os milagres vão acontecer. Os milagres vão acontecer. Quais as pressões que vocês estão vivendo? Servo aguenta pressão. Servo aguenta pressão. Verdade. E o que nos impede de vencer pressões? Queixo duro, falta de humildade, falta de temor, e põe problema onde não tem. Conversa com uma pessoa carnuda que você vê. Ela põe problema no pastor, ela põe problema na Bíblia, ela fala que o pastor está pregando errado, ela fala que não concorda, ela fala que não crê nisso, que não é desse jeito, né? Ela põe problema onde não tem problema. Ela cria, o adversário passa a ser ela mesma, né? Queixo duro, o pastor fala, a palavra de Deus diz assim: ah, mas eu acho assim. Ah, mas eu não concordo, eu gosto é desse jeito. Sim ou não? É desse jeito. Eu estou te ensinando tudo que uma pessoa faz que não vai aguentar a pressão. É muito mais fácil, irmãos, é muito mais fácil eu falar assim: olha, vou abandonar. É muito mais fácil do que eu falar, eu vou enfrentar. Sim ou não? Mais fácil, eu vou largar. É mais fácil do que falar assim: não, eu vou pagar um preço. É mais fácil. Então uma pessoa hoje, fraca na fé, o que ela vai optar? Largar. Trocar de igreja, como se isso fosse solução, né? Trocar de mulher, como se isso fosse a solução. Milagre, Deus tem poder para fazer em qualquer ser humano nessa terra. Basta a pessoa querer. Agora, se a pessoa não quiser, aí, meu irmão, Deus vai ter com você. É Deus que vai fazer a justiça. Aí você vai se meter com Deus. Você não pode meter a mão naquilo que é Deus que vai fazer. O seu papel é crer, é ser fiel, é abrir o coração, é querer.
se tem algum impedimento na tua vida, pode ter certeza que Deus vai tirar. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus vai tirar. E tira mesmo. Eu creio. Tira. Se Deus é Deus, Ele é Deus, como é que é? Se Deus quiser. Ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Não, louva bem alto aí, me ajuda. Eu me Se mato. Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mais um pouquinho na frente diz de Daniel, enfrentou a mesma pressão em situação diferente. Deus tirou Daniel da cova? Não, deixou ele lá dentro é que ele manifestou. Enviou o quê? O anjo. Por quê? Porque ele era servo. Pessoas cheias do Espírito Santo têm comportamentos que Deus quer que ele tenha. Porque ele é servo, ele serve a Deus e Deus então injeta nele o poder dele, a unção dele, a força dele. Eu quero ter essa força de Deus em cima. Amém. Se você quer, diz amém. Eu quero ter essa unção de Deus na minha vida hoje. Se você quer, diz amém. Feche os teus olhos. Tanta glória. Ter o Espírito Santo. Amém. Ser cheio do Espírito Santo. Aguentar pressões. Quando todo mundo está fugindo de pressão, Tiago, nós vamos estar o quê? Querendo pressão. Porque se não tem pressão, não tem vitória. Se não tem problema, não tem vitória. Se não tem luta, não tem vitória. Amém, Pai. Nós vamos vencer. Nós vamos lutar. Nós vamos guerrear. Deus nos trouxe aqui para transformar a nossa vida, o nosso raciocínio, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos posicionar. Em nome de Jesus, nós vamos declarar até o fim: Deus é Deus. Aleluia. Feche os olhos. Tem um louvor muito bonito que diz assim: porque dele, por ele, Pai.